Olá, vamos falar um pouco mais sobre o momento de inércia de massa. Agora vamos falar sobre o teorema dos eixos paralelos, onde a gente translada o momento de inércia que a gente calculou para um eixo que passa pelo CG. Então as equações, a maioria das equações que a gente tem para o cálculo, a partir de algumas geometrias conhecidas, por exemplo, ele passa pelo centro de massa, pelo CG da peça. Em algumas situações nós precisamos trasladar trasladar esse momento de inércia de um eixo que passa pelo CG para um outro eixo que passa em um outro ponto ainda pertencente à peça. Então sai o IG, né? Translada para um outro ponto, o IO, né? Podemos pensar assim, ponto O. Muitas peças de engenharia são peças compostas, né? Por uma haste, por mais um disco, por uma esfera, por uma placa, uma outra espécie de haste. Então nós podemos compor o momento de inércia a partir das geometrias que a gente conhece a inércia, né? E aí a gente precisa estar trasladando esse momento de inércia de cada geometria para um ponto específico, né? Para um ponto comum específico, e aí faz a somatória, ou no caso, na somatória algébrica, se for no caso um furo, a gente acaba descontando, né? Se é uma geometria que não existe na peça, a gente acaba fazendo lá a subtração no final das contas. Então vamos lá para os nossos exemplos. Nós vamos ver a teoria dos eixos paralelos, o raio de giração e corpos compostos. A teoria dos eixos paralelos, né, surge dessa necessidade de a gente transladar o momento de inércia que está em relação a um ponto, o CG. Então nós temos aqui o sistema de referência x', y' e z', que passa pelo CG. Nós queremos transferir o momento de inércia para um outro ponto, ou para um outro eixo, né, que no caso aqui passa pelo ponto A. Então nós podemos transladar o momento de inércia desse sistema para um outro eixo, o Z, que é paralelo ao Z'. Então por isso a teoria dos eixos paralelos. E aí a gente considera essa distância D a distância paralela entre os dois eixos. No caso aqui, se nós fôssemos calcular então o momento de inércia dessa peça em relação ao novo eixo Z, nós teríamos que considerar a distância D mais a x'. Então, na integral do raio aqui, nós teríamos a componente x' ao quadrado mais y' ao quadrado se fosse no CG, mas como a gente quer deslocar com D, a gente acrescenta aqui o D a mais no caso da integral aqui do raio, né? E aí se abre esse produto notável ao quadrado, né? Nós temos x' ao quadrado mais y' ao quadrado, que dá para colocar em evidência pré-multiplicando a variação infinitesimal de massa, dm, mais duas vezes a distância d, que multiplica a integral de x' dm, e mais o d ao quadrado da integral da massa. No caso desse termo aqui, nós verificamos que ele é um termo nulo, pois aqui é a definição do próprio CG, né? Então já passa o Z', né? O x' já é uma coordenada que define a posição do CG aqui, então é um termo nulo. E esse último termo da integral representa a massa total do sistema, a integral de toda a massa, multiplicada pela distância ao quadrado. Portanto, nós teremos a definição do momento de inércia aqui dada, que é o próprio IG, que a gente já estudou, somado a esse termo aqui. Então, resumindo, o momento de inércia em relação a um ponto pode ser calculado pelo momento de inércia da peça em relação ao seu centro de gravidade, mais a massa total da peça vezes a distância ao quadrado entre os eixos. E nós podemos estar considerando também o raio de giração. O raio de giração
é uma forma de expressar o momento de inércia de geometrias muito complexas. Então o pessoal acaba dizendo, o raio de giração dessa peça K é tanto. Então nós podemos extrair do raio de giração a informação da inércia caso conhecida a massa. Então se é informado para a gente o raio de giração da peça, o momento de inércia dessa peça pode ser calculado pela massa vezes K ao quadrado. Então vamos tratar de um exemplo para o cálculo do momento de inércia em relação a um ponto de uma peça de um sistema que é composto por duas hastes aqui, uma haste vertical e uma haste horizontal. É só uma questão aí de exemplo, mas pode ser outras formas já conhecidas, pode ser uma chapa, né, uma placa com uma haste, um tubo, um cilindro, e a gente vai compondo o momento de inércia. Então aqui no caso nós temos um T articulado no ponto O, e por uma conveniência lá na frente talvez a gente precise um momento de inércia em relação ao ponto O, porque a somatória de momento de força também vai ser em relação a esse ponto O, né? Aqui nós temos duas situações: o cálculo do momento de inércia total desse sistema, momento de inércia de massa, e também a posição nova aí da posição Y, né, do centro de massa desse sistema, uma vez que tem adicionado em uma das hastes aqui uma outra haste horizontal. Então o centro de massa ele é deslocado aqui um pouco para baixo do centro dessa haste vertical. Então, para a gente compor o momento de inércia total dessa peça é a somatória dos momentos de inércia de cada peça em relação ao ponto O. Então nós vamos calcular primeiramente a haste vertical, que é essa haste OA, né? Então o momento de inércia da haste OA em relação ao ponto O, a gente sabe que já tem uma equação pronta para o caso da haste que articula não no seu centro de massa, mas sim numa extremidade dela, que é 1/3 da massa da haste vezes o comprimento total da haste. Então 1/3 do caso da massa dessa haste, que é 10 libras, seria o peso dessa haste. Então dividido por 32,2 ft por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional no sistema inglês de unidade. Então nós temos a massa aqui definida, vezes o comprimento da haste, que é 2 pés. Então deu essa unidade em slug, unidade de massa, vezes a unidade de comprimento em pés ao quadrado. Mas da onde surgiu essa equação também é pela teoria dos eixos paralelos. Nós podemos compor o cálculo do momento de inércia dessa haste considerando o IG mais a massa vezes a distância ao quadrado, que a gente viu a equação anterior. Então o cálculo do momento de inércia dessa haste em relação ao CG da haste seria 1/12 da massa L ao quadrado. Mas nós queremos transladar lá para o ponto O, então mais a massa de toda a haste vezes a distância ao quadrado que está o CG da haste em relação ao ponto O. Então 12 da massa da haste vezes o comprimento da haste mais a massa da haste vezes a distância ao quadrado do CG da haste. Então a gente imagina que a distribuição de massa é igual ao longo de toda a haste aqui. O comprimento da haste é 2 pés, então o CG está localizado a 1 pé. Então a distância do centro da haste até o ponto O seria 1 pé. Dá o mesmo valor usando a expressão anterior ou essa aqui do teoria dos eixos paralelos. Essa haste horizontal também a gente vai calcular em relação ao seu CG e transladar lá para o ponto O. Então é a mesma equação, no caso da haste 1/12 da massa L ao quadrado, mais a massa vezes a distância ao quadrado em relação ao ponto O. Então 1/12 da massa dessa haste horizontal, ela tem 2 pés de comprimento, ao quadrado, mais a massa desse sistema da haste horizontal vezes a distância que ela está ao ponto O, né? O centro da haste aqui em relação ao ponto O, que é os dois pés. Então nós temos um valor da haste vertical mais um valor da haste horizontal, vai dar a somatória aqui 1,76 slug por metro ao quadrado,
por pés ao quadrado é o momento de inércia desse conjunto, desse T articulando no ponto O. Para determinar o Y, essa nova medida do posicionamento do CG, pois foi adicionado uma haste horizontal na haste vertical, um pouco mais abaixo da metade da haste vertical, o CG, nós podemos encontrar o Y novo, do posicionamento do CG, Y barra, a partir do somatório de todos os Y barra que posiciona o centro de massa em relação ao ponto, vezes a massa do sistema dividido pela massa total do sistema. Então é a mesma forma como calcula o momento de inércia de área, a gente também calcula da forma análoga, o momento de inércia de massa. Pega cada porção conhecida, verifica onde está o centro de massa desse sistema conhecido e multiplica a massa desse sistema conhecida pela distância do centro desse sistema até o ponto que a gente quer localizar e soma todas as componentes, todas as peças, com sua massa vezes a distância, massa vezes a distância, massa vezes a distância. Não é ao quadrado aqui no caso da distância, apenas a distância que a massa do CG ali localizada está até o ponto que eu quero considerar como um ponto único para todo o cálculo. E depois divide pela massa total. Então agora o novo posicionamento do CG é 1.50 ft, desse Y que eu quero encontrar. Antes a haste sozinha seria 1, a metade de 2, mas como colocaram a haste horizontal, jogou um pouco mais de massa na extremidade da haste, mexeu um pouco do CG que estava no meio aqui da barra, jogou um pouquinho para baixo. Agora vamos fazer um exemplo de aplicação para utilizar esse conceito do momento de inércia, principalmente compondo o momento de inércia e verificando também o giro de um sistema não mais no seu CG, mas em relação a um ponto O. Então também a somatória de momentos não mais num ponto específico, o CG, e sim num ponto O. Então a gente vai ter que usar essa teoria dos eixos paralelos também para transladar os momentos de inércia. Nós temos aqui a necessidade de calcular a reação no pino O imediatamente, ou depois que o cabo é cortado. Então, às vezes a informação que vem para nós assim, é depois que o cabo foi cortado, mas a gente já mencionou que nas questões de dinâmica é muito importante sinalizar um instante. Então, no instante que foi cortado, então imediatamente após. É muito importante essa informação, porque depois a gente vai ver lá na frente, vai faltar um termo para calcular, qual que é o termo. Então, é claro que se é quantos segundos após cortado, aí você determina um tempo. Depois de 0,002 segundos que foi cortado, mesmo que é um tempo pequeno, mas você determinou o tempo que você quer conhecer a reação. Agora, se não for informado o tempo após o corte, a gente considera que o T é igual a 0, no instante, imediatamente após. Então, nós vamos compor esse exemplo aqui, só que vamos transformar a unidade de pés em metro. Vamos considerar que essa esfera, é uma esfera aqui, um pêndulo com uma esfera e uma haste. Essa esfera tem 1 metro de raio e essa haste tem 2 metros de comprimento. Então, só essa modificação. E nós podemos considerar primeiramente um diagrama de corpo livre e um diagrama cinético para ir entendendo mais a solução do problema, que é assim que a gente tem resolvido os nossos problemas, diagrama de corpo livre e diagrama cinético. Depois a gente pensa nas equações, certo? Mas vamos primeiro traçar aqui o diagrama de corpo livre considerando somente a esfera, desprezando a massa da haste, o peso da haste, Então nós temos um diagrama de corpo livre que mostra as forças imediatamente após cortado a corda. Então, como não está considerado o peso da haste, nós só temos o peso da esfera
e as reações de apoio que eu quero encontrar, né? Então, nesse caso, a gente tem que escrever as reações de apoio no pino de articulação, porque é de fato o que eu quero encontrar. Então, existe uma reação em X e uma reação em Y. Tudo isso é igual ao diagrama cinético. O que vai acontecer logo que eu corto a corda? Esse sistema ele vai cair, né? Então, ele vai girar, vai rotacionar, né? Então, além de descer, cair, ele vai rotacionar. Portanto, eu tenho que pensar, vai rotacionar em torno de um ponto. Agora eu tenho o efeito da dimensão aí, da distribuição de massa, eu vou ter que considerar a inércia desse sistema, não mais somatório de momentos igual a zero, agora tem um somatório de momentos igual a uma inércia vezes a aceleração angular. Mas eu escrevo aqui no CG, né, sempre a gente busca o CG para representar ali nesse ponto do CG a massa vezes a aceleração daquele sistema, daquele corpo que eu estou analisando. Então, nesse ponto, nós sabemos que algo que gira em torno de um ponto fixo vai ter sempre uma aceleração normal e uma aceleração tangencial a princípio, dependendo das condições. Se tem aceleração angular, tem aceleração tangencial. Se tem velocidade angular, tem a aceleração normal. Então, a gente já escreve aqui a aceleração normal sempre indicando para o centro, nesse lado do diagrama. Por isso é importante a gente fazer o diagrama cinético separado do diagrama de corpo livre, porque se eu tivesse que escrever essa componente de massa vezes aceleração normal lá no outro diagrama, no diagrama de corpo livre à esquerda, eu teria que inverter o sentido, e aí começa a fazer confusão. Então, a gente sabe que a aceleração normal sempre indica o centro do sistema de rotação, então fica fácil e a gente vai estar sempre acertando o sentido dessa componente, pelo menos. Como vai acelerar para baixo aqui o sistema, a massa vezes a aceleração tangencial para baixo. E também vai girar, o sistema vai girar, não é que o disco vai girar aqui, não é um disco, é uma esfera, né, presa, soldada, solidária aqui a haste. Então, esse vai girar todo o conjunto, então a inércia de todo o conjunto, representado aqui pelo IG vezes alfa. Veja que a gente desprezou o peso da barra. Mas vamos fazer esse problema considerando a massa da barra. Então, a gente vai refazer esse diagrama de corpo livre, diagrama cinético, considerando que a haste de 2 metros, tá? A gente mudou a unidade, ela tem sim a sua massa e, portanto, a gente vai ter que considerar aqui o peso no diagrama de corpo livre, o peso da haste, e aqui também as componentes de massa vezes a aceleração da haste no seu CG da haste. Então vamos lá para fazer esse exemplo. Então vamos lá, nós vamos refazer aqui o exemplo que na verdade é o nosso disco, a nossa esfera, soldada aqui numa haste. E essa haste ela articula aqui na extremidade, num olhal que tem aqui na extremidade, uma orelha, né? Ela vai girar assim que eu cortar aqui a corda. E aí a gente estabeleceu que essa esfera ela tem 3 kg de massa e essa haste tem 1 kg de massa, tá? Antes a gente mostrou o diagrama de corpo livre desprezando a massa da haste, mas ela tem 1 kg. Tá, então a gente vai querer calcular as reações de apoio no ponto O, né, nesse ponto aqui, considerando imediatamente após cortar essa corda. Bem, vamos colocar aqui a dimensão de 2 metros, a dimensão da haste e 1 metro de raio a esfera, né? Então, eu posso fazer o diagrama de corpo livre aqui, né? Devo fazer o diagrama de corpo livre e o diagrama cinético. Então, eu tenho aqui a minha esfera com a haste. É igual a minha esfera com a haste. Eu tenho o peso da esfera, eu tenho o peso da haste.
Vou considerar aqui H. E as reações OY e OX. E no caso aqui do diagrama cinético, eu represento o CG das duas peças. No caso é uma peça solidária, uma peça única, mas eu estou considerando que é formado por uma esfera e mais uma haste para poder calcular os momentos de inércia, né? Eu tenho uma componente de aceleração tangencial da esfera, né? Massa da esfera vezes aceleração tangencial. Eu tenho a massa da haste vezes aceleração tangencial da haste. Eu possivelmente tenho a massa vezes a aceleração normal, né? No caso, a massa da haste vezes a aceleração normal aqui. Eu também tenho a componente de massa vezes a aceleração normal da esfera, né? Massa da esfera vezes a aceleração normal aqui. E como esse sistema vai girar como um todo, eu tenho aqui, por exemplo, em relação ao ponto O, eu posso escrever a inércia total desse sistema vezes a aceleração angular de todo esse sistema. Então, todo esse sistema vai ter a mesma aceleração angular. As acelerações tangencial e normal, elas são diferentes porque ela depende do raio, de onde está girando. Mas a aceleração angular é igual para todo o sistema. Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre e o diagrama cinético para resolver. Por isso que acaba ficando agora mais simples a solução do problema, porque agora a gente usa as equações que a gente sabe. A primeira equação que a gente pode resolver aqui é o somatório de momentos em torno do ponto O é igual ao IO vezes alfa. Então eu preciso já de cara aqui conhecer o momento de inércia IO. E o momento de inércia IO, como eu tenho duas peças ali que eu posso separar, a esfera e o disco, eu vou compor a soma, né, do momento de inércia em relação a O da esfera e mais o momento de inércia da haste em relação ao ponto O da haste. Tudo no mesmo ponto, no ponto O. Que a somatória de momentos vai ser em relação ao ponto O. Eu uso o momento de inércia em relação ao ponto O. Aí no caso da esfera, o IO da esfera vai ser o IG da esfera e mais a massa vezes a distância ao quadrado que está esse G do ponto O. Então, o IO da esfera vai ser o IG da esfera, que é a equação para o cálculo do inércia em relação ao CG da esfera, é 2/5 da massa R ao quadrado, mais a massa da esfera vezes a distância que ela está ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte: o IO da esfera é 2/5 da massa da esfera, que é 3 kg, vezes o raio da esfera, que é 1 metro, né? Mais a massa que ela tem, que é 3 kg, vezes a distância que ela está ao quadrado do ponto de articulação. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que o CG, onde eu estou calculando até o ponto de articulação, tem 3 metros. Então, vezes a distância ao quadrado é 3 metros. Então, o nosso IO aqui, se os nossos cálculos estiverem certos, vai dar 28,2 kg metro quadrado, né? Depois vocês podem conferir esses cálculos. E no caso do IO da haste, vamos separar aqui, né? No caso do IO da haste,
nós temos a possibilidade de calcular a partir da equação já pronta, por causa dela girar na extremidade, que é 1/3 da massa vezes o L ao quadrado. Então o IO da haste é 1/3 da massa que ela tem, que é 1 kg, vezes o L total dela, que é 2 metros, né? Então nós vamos ter aqui a haste como IO de 1,33 quilograma metro ao quadrado, quilograma vezes, né, metro ao quadrado. Portanto, o I total, que é a soma dos dois, né, esse mais esse, vai dar 29,53 quilograma metro ao quadrado. Então esse é o momento de inércia total do sistema em relação ao ponto O. E agora a gente pode fazer então o somatório dos momentos. Vai girar assim, eu posso considerar assim positivo. Então o peso ajuda a girar, né? A força peso, então é a massa vezes a gravidade, vezes a distância. Vamos voltar aqui no nosso diagrama, né? A distância aqui do peso até ali é 3 e aqui é 1 metro. Isso. Então, 3 vezes 3 metros é o cálculo do momento, mais o peso da haste, fazendo o momento com uma distância de 1, é igual ao IO, que é 29,53 vezes o alfa. Então aqui eu consigo encontrar já a aceleração angular desse sistema, que é 3,32 radianos por segundo ao quadrado. Agora ficou fácil. E aí tem que calcular as reações, né? Calcular as reações é o somatório de força na direção normal igual a massa, né? Na direção vezes a aceleração na direção normal. E aqui a gente já chama a atenção o seguinte: como é que a gente calcula a aceleração normal? A aceleração normal a gente pode calcular como ômega ao quadrado vezes o R. Ômega nesse caso é igual a 0. Por quê? Porque é no instante que foi cortado. No instante t igual a 0, a velocidade angular é igual a 0. Então isso é uma coisa que a gente já chamou a atenção de vocês lá atrás, sobre o instante t0, a velocidade angular é 0, mas a aceleração angular não. A aceleração angular não pode ser 0, porque tem que continuar o movimento. Mas no instante t0, se a gente usar as equações lá, t igual a 0, quando tem uma aceleração angular, a gente vai ver que no t igual a 0, a velocidade angular é igual a 0. Portanto, a aceleração normal é igual a 0. E se nós voltarmos aqui no diagrama, nós não temos nenhuma força na direção horizontal, são todas verticais, as forças peso, só tem a própria reação que eu quero encontrar em OX, que seria igual à própria aceleração normal numa outra posição. Então, numa outra posição onde a velocidade angular não é mais 0, vai existir uma reação na direção X. Então, é importante analisar todo o movimento. Então, é assim que se faz o cálculo da resistência do pino, por exemplo. Tem que analisar todo o movimento do pêndulo. Então, tem que fazer de ângulo em ângulo, até saber qual é o ângulo que ele vai subir depois, fazer toda essa avaliação de todo o percurso para saber qual que é o maior, onde tem o maior pico de força. E aí, a gente já sabe então que a nossa reação em X, X igual a 0. Agora vamos para o somatório de forças na direção tangencial, que seria Y, para calcular a outra componente. Então, somatório de forças na direção tangencial é os pesos que estão presentes. Nós podemos considerar para baixo positivo, já que a aceleração também de todo o sistema é positivo para baixo.
nós vamos ter o peso da esfera ali presente, mais o peso da haste presente, que é 1 kg, vezes a aceleração da gravidade. A nossa reação OY ela está para cima, então ela vem negativa aqui, menos OY é igual a massa. Daí nós vamos voltar aqui no nosso diagrama de novo, volta para o diagrama, e nós temos que considerar essas duas componentes aqui, que são as componentes do diagrama cinético em relação ao somatório de forças na direção tangencial. A aceleração tangencial, a gente já sabe que é alfa vezes raio, né? Então a gente já pode ir substituindo aí na equação. Vamos usar aí uma página limpa, né? Somatório de forças na direção tangencial igual a massa vezes a aceleração na direção tangencial. Portanto, 3 do peso, né, da esfera mais o peso da haste menos a reação em Y, que está para cima nesse caso, é igual a massa da esfera vezes a aceleração angular que tem o sistema e vezes o raio que a esfera gira EO, né? E mais a massa da haste vezes a aceleração angular de todo o conjunto vezes o raio que gira a haste, que é a haste em relação ao ponto O. Então, nós temos 3 vezes 9,81 mais 1 vezes 9,81 menos OY é igual a massa da esfera, que é 3 kg, vezes a aceleração angular, 3,32 que a gente calculou anteriormente, vezes o raio que ela gira em relação ao seu CG até o ponto de articulação. Então é 3 metros, mais a massa da haste, vezes a aceleração angular da haste, que é 3,32 também, vezes a metade do comprimento da haste, nesse caso, que é 1 metro. Então, nós vamos ter que aqui deu 39,24 menos OY é igual a 33,2. Então, menos OY dá 33,2 menos 39,24. Então, nós temos que a força só tem componente na direção Y, que é 6,4. 0,4 Newton é positivo, ela é para cima nesse caso. Da mesma forma que a gente utilizou no cálculo, né, a orientação que a gente definiu no cálculo foi para cima, então se deu positivo, ela confirmou que ela é para cima, 6,4 Newton é a reação que está acontecendo ao soltar essa haste imediatamente após ela ser cortada.